Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, que é o Rádio Savana 100.2. Também cumprimentamos os nossos telespectadores que nos acompanham em direto a partir do Facebook. Hoje vamos comentar sobre um assunto incontornável aqui no nosso programa, que é a situação de Cabo Delgado, mas vamos olhar para a componente de óleo e gás. Vamos comentar também sobre a ida da Procuradora-Geral da República ao Parlamento, é uma comunicação anual, e vamos olhar também para o caso Manuel Cheng e todas as suas conexões. É um programa em que, caro ouvinte e telespectador, pode vir aqui nesta rádio indiferida sábados às 12 e domingo às 21 horas. Fernandinho, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, sexta sim, para comentarmos sobre os temas que marcam a semana, Fernandinho. Exatamente, e às portas do 1º de maio, um 1º de maio que já não é o que era, e se não estiver muito em dissonância com o que vai acontecer, não sei se vai haver essas marchas ou se as celebrações não vão além das habituais coroas de flores nos monumentos aos heróis. Mas eu espero que sim, que os trabalhadores se manifestam e percorram as ruas das diferentes capitais, como foi uma grande tradição neste país quando era proclamado que era uma pátria de operários e camponeses. Muito bem. Vamos olhar também para o seu tema de semana, que tem alguma ligação com isso, que são os salários mínimos. Bem, que está em contraciclo com esse princípio da pátria dos operários camponeses, porque eu acho que tem que haver uma relação direta entre produção, produtividade e salários. Isto é uma opinião de nicho, claramente é uma opinião de contracorrente e politicamente incorreta, uma vez que tem a ver com a fixação de salários mínimos e por setores. Eu compreendo que a importância dos salários mínimos num país com a herança de Moçambique, nomeadamente a herança colonial, o de respeito pelos direitos dos trabalhadores, incluindo os seus salários, mas também percebo que decretar salários mínimos administrativamente causa muitos problemas às empresas, ou seja, se há empresas que têm a capacidade de mudar esses salários, há outras empresas que não têm. E começo por um exemplo que talvez é o menos controverso. Habitualmente os maiores salários mínimos são para a banca, mas há banca e banca. Há banca, microfinanças, há empresas seguradoras, há corretores de seguros. Eu sei que agora, por causa dessa situação, inclusivamente se criou um subsetor exatamente para a microfinança, mas pequenas empresas com margens de rendimento muito baixos têm que enfrentar esta questão dos salários mínimos. Claro que, como acontece em todo o Moçambique, cada setor e cada empresa se adapta a este tipo de imposições para poder contornar os salários mínimos. Nós temos também uma situação que tem a ver com o Covid, que foi impactante, passo o termo, para os trabalhadores e para as empresas. Muitos trabalhadores perderam os seus salários, mas a imposição de salários, a imposição do pagamento de salários quando as empresas tiveram um longo período paradas é muito dramático, e isto levou e está a levar muitas empresas à asfixia, ou seja, na prática significa não há emprego para não só para as pessoas que foram afetadas pelo Covid, e também para aqueles
que poderiam manter a empresa a funcionar dentro de critérios de rentabilidade. Para não ser confuso, uma empresa que tinha 100, se pudesse despedir 80 e manter 20, nestas situações em que não foi tomado em consideração os problemas económicos da empresa, quem perde o seu posto de trabalho não são os 80, são 100 pessoas. Para mim, esta é uma questão do fórum teórico que tem que ser abordada mais tarde ou mais cedo. Por isso é que há uma grande pressão sobre a lei do trabalho, porque em si, e se olharmos, se tivermos uma visão macro em relação aos salários mínimos, nós vimos que a inflação o ano passado andou, uns dizem 6,7%, outros dizem mesmo 7%. 6,7% foi a inflação anual agora calculada neste mês, e nós temos salários que sofreram aumentos entre os 4,2% e os 7,6%. 7,6% para o setor da agricultura e 4 ou 3,2% exatamente para o setor da banca e seguros. Isso significa que a tomar como referência, e eu acho que há muitas vezes muito oportunismo quando se calcula aquilo que se ganha nas empresas, porque se vai sempre aos salários mínimos. Ora, nas empresas, habitualmente, só uma pequena parte da empresa que ganha salário mínimo, o resto das pessoas ganham salários acima do salário mínimo. Mas, se olharmos estritamente para o mínimo, vemos que uma parte destes aumentos não repõem a perda do poder de compra dos trabalhadores. Portanto, isto traduz também uma situação de dificuldade, o que significa que esta comissão tripartida que determina os salários não conseguiu manter o poder de compra dos trabalhadores, e por isso reflete também as dificuldades económicas, sobretudo as dificuldades dos últimos 2 anos. Mas defende, Fernando Lima, que este princípio de discussão de salário mínimo deve permanecer? Sim, mas podia, por exemplo, ser indicador. Por exemplo, para outros escalões já é indicador. Significa que uma empresa que tem, por exemplo, acordos sobre salários, sobre remunerações e sobre revisões de salários numa base anual ou bianual, eles tomam como referência este tipo de aumentos, porque exatamente a discussão do salário mínimo não implica que não é possível discutir-se salários a outros níveis. Portanto, se esta discussão fosse ao nível de indicador, dava uma ferramenta aos sindicatos, dava uma ferramenta aos trabalhadores e, digamos, para estes escalões e eventualmente para todos os outros escalões, transferia a negociação para as empresas, os sindicatos e os trabalhadores, e não decretava administrativamente o salário mínimo, porque é isso que acontece, ou seja, quem não pagar o salário mínimo está a infringir a lei. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para um outro tema. Esta semana o Jornal Savana avança que a Total Energy só fará avaliação de um possível levantamento de Força Maior em finais deste ano. Força Maior foi uma figura que foi evocada, Fernando Lima, só para lembrar os nossos ouvintes e telespectadores, foi evocada pela petrolífera francesa para ter retirado todo o seu pessoal do acampamento em Afonso. E sobretudo cancelar todos os contratos que mantinha com várias empresas, e a própria Força Maior teve impacto sobre as subcontratadas, nomeadamente no cancelamento
e na interrupção dos contratos de trabalho e de fornecimento de bens e serviços. E essa decisão, Fernando Lima, foi tomada após o dramático ataque de 24 de março em Palma. Fernando Lima, arrefece essas grandes expectativas que havia para o retorno em breve do projeto. Eu penso que o termo arrefece é apropriado, no sentido de se uma pessoa arrefecer o seu café ou o seu chá, não quer dizer que tem que tomar o chá e o café frio, só que a temperatura é diferente daquela que era inicial. Traduzido para a Fungi e para Cabo Delgado, isto significa que a Total, minha interpretação, está um pouco a conter as expectativas, porque se criou no último mês, sobretudo depois do acordo com o FMI e a guerra Rússia e Ucrânia, que o gás está aí mesmo na próxima esquina e vamos começar a exploração do gás. Também um ambiente de relativa acalmia em Cabo Delgado encoraja a esse tipo de pensamentos. Portanto, a Total, que eu penso que continua a preparar-se para eventualmente começar alguns trabalhos ainda este ano, está a refriar as expectativas, está a tentar dar uma resposta direta ao governo de Moçambique, que é, entre outros parceiros, um dos mais interessados em que o projeto retome este ano. Agora, como anunciou o ministro Max Tonella em Washington, há este impacto reflexivo sobre a Área 4. ExxonMobil decidir ou não a decisão final de investimento, fizeram uma proclamação a dizer logo que seja levantada a força maior, o status de força maior, nós avançaremos para a decisão final de investimento. Portanto, aqui agora há como que claramente uma gestão de expectativas, e a Total está a jogar à defesa e está a tentar jogar pelo seguro, porque isto, ao reagir assim, também põe muita pressão do lado de segurança. E nós vimos nas últimas semanas, por exemplo, o Ruanda, a força ruandesa, a movimentar-se para outros teatros de operações, nomeadamente Mangad e Macomia, exatamente para dizer: estamos a receber a mensagem que o facto de haver ataques em Macomia e Nangad é impeditivo para que o projeto volte. E isso, Fernando Lima, esta movimentação, esse desdobramento das forças ruandesas para a Macomia também ajudou a elevar essas expectativas. Vimos, por exemplo, a comunidade empresarial em Pemba estava muito expectante com o aumentar de segurança naquela zona. Vi ontem um diretor da Bellworld que anunciou que está a reabrir os seus escritórios em Pemba e a respectiva linha logística para apoiar toda essa plataforma de gás. Não vou dizer que há um clima de grande euforia, mas há um clima de satisfação e de grande expectativa em Pemba, porque não é porque abrem o jornal e leem boas notícias, mas porque os negócios são contactados sobre preços de quartos, preços de hotéis, preços de renta-car, portanto de aluguer de casas, alugueres de certos materiais. Significa que há isto, ou seja, isto significa que há empresas que estão a preparar a reabertura das suas operações. Portanto, só isso não significa que, por se perguntar o preço de um quarto, o quarto fica ocupado, mas o dono do hotel fica com esta expectativa. Se aumentou o número de pessoas a pedir preços de quartos, é porque alguma coisa está para acontecer em breve. E também se reabriu o Hotel Amaru lá em cima, em Palma, também pode ser esse indicador. Sim, e há indicadores que outros resorts em Palma também estão para abrir em breve. Porquê? Porque exatamente têm a expectativa que também em breve terão pressão para receber
para receber clientes. Portanto, e nós sabemos que a logística de um projeto como este é uma logística grandiosa e ninguém quer ser apanhado desprevenido nestas questões de logística. Aliás, que é uma das críticas que é feita às empresas moçambicanas que têm dificuldades de dar resposta a projetos de grande dimensão. E a Total também reitera, tal como disse o seu CEO Patrick Pioneer em janeiro, quando esteve cá, que está totalmente falando de, já debatemos isto aqui, é fora de questão este explorar do gás no ambiente de enclave, e que continuam a dizer que defendemos o regresso da população com segurança, mas a concretização disso, falando de Lima, leva tempo. Até agora, por exemplo, Mociba, que foi retomada em agosto do ano passado, ainda não tem população. Sim, esse é um problema, é um drama, é uma questão a ser resolvida, e é preciso também situar esta questão em contexto. A Total tem projetos em muitas partes do mundo, nomeadamente aqui na África Oriental, no Uganda, se não me engano, é um pipeline, e que são projetos que têm grandes problemas. Tem também uma exploração em Papua Nova Guiné, também com problemas. Então, a Total não pode estar envolvida, ou todos os projetos em que a Total se envolve estejam envolvidos em grandes problemas, porque mesmo que se declare que as condições de segurança estão resolvidas, uma situação da dimensão do ataque de Palma o ano passado, ou mesmo um incidente menor, e acho que isso inclusive já foi dito pela Total, porá em risco a continuação do projeto e não tipo interrupção, no sentido de interromper para se pensar em definitivo que não há condições para retomar o projeto. Portanto, porque também sabemos hoje que aquela decisão de se retomar em março, abril do ano passado foi um bocadinho forçada, foi muito pressionada pela parte moçambicana, e depois aconteceu esta coisa que não devia ter acontecido. Foi terrível o ataque a Palma, e o facto de trabalhadores internacionais terem sido apanhados no meio deste ataque deu esta grande visibilidade internacional, e isto complicou muito as narrativas sobre o projeto, sobre a responsabilidade daqueles que estavam no topo do projeto, e portanto a Total está muito ciente de que não pode correr o risco de um cenário Palma 2. E há avanços, segundo notícia a imprensa local e internacional, há avanços também das forças ruandesas Fernando Lima em Macomia. Exatamente, é isso que temos vindo a acompanhar em Macomia e em Nangate. Portanto, a força do Ruanda está a atuar fora do seu perímetro, inclusive um último relatório de segurança que li hoje colocava, e é um relatório de segurança que não era suposto de circular publicamente, colocava a questão se as forças ruandesas estão a estender a sua área de influência, não correrão perigos de sofrer um ataque nos bastiões que até agora têm defendido corretamente, nomeadamente em Palma e em Mociba. Portanto, tratando-se de um relatório de segurança, todas as várias componentes e os vários cenários têm que ser abordados, e este cenário de extremar ou alargar as linhas de
as linhas de intervenção. Pode abrir espaço para um pode ataque. abrir, exatamente, na retaguarda, vamos dizer, na retaguarda, Mocímboa e Palma. Depois a manta aparentemente é muito curta. Puxas para tapar a cabeça e deixas Exatamente, é isso mesmo. E também o desempenho das forças do Botsuana é muito dumbo, Fernando Lima. Contrariamente ao que acontece às outras, das forças sul-africanas de Macomia e também das forças tanzanianas do outro lado mais para cima, há indicações de um desempenho bom das forças de Botsuana em Muidumbe, aliadas à força local. Exatamente, e também em moeda. É preciso acrescentar. A minha visão sobre estes aspectos resume-se no seguinte. Penso que entre as cimeiras de Lilongwe e Pretória, a força SAMIM, ao nível da sua componente de Estado-Maior, fez uma grande reflexão sobre o seu desempenho operacional em Cabo Delgado e, desde então, significativamente, temos visto um melhor desempenho. Vimos também questões substantivas a acontecer, nomeadamente o reforço do contingente sul-africano em homens e meios materiais, exatamente como consequência deste tipo de reflexão que houve ao desempenho da SADC. Portanto, quer-me parecer que isto contribuiu para a melhoria da situação. O ACLED, que faz a monitoria dos ataques em Cabo Delgado, nota no último relatório que foi publicado quarta-feira à noite, por exemplo, estatisticamente, decréscimo de incidentes de violência em Cabo Delgado, e isto é acompanhado por outros relatos, por exemplo, da saída de população civil dos refúgios jihadistas. Significa que há uma pressão para alimentar toda esta população que deveria ser, digamos, convertida às doutrinas dos jihadistas, e que neste momento, por falta de logística, por falta sobretudo de alimentação, é convidada a regressar aos seus locais de origem, porque na boca de muitos destes que saíram destes locais passa-se muita fome nestes refúgios. Como é que olha para a visita de Filipe Nyusi à Uganda, está no Ministério do Estado de Uganda, e antes de Filipe Nyusi estar lá esteve o presidente do Ruanda, Fernando Lima. Olha para a Uganda também entrar nesta equação de Cabo Delgado? Eu penso que sim. Há uma corrente em Moçambique que tem sempre muita desconfiança nas iniciativas do presidente Nyusi, mas eu acho que é importante, primeiro, seguir com atenção todas estas suas iniciativas, mesmo a sítios complicados, tipo Catar, Jordânia. Antes toda a gente se interrogou por que ir ao Quênia. Ficámos a saber que o Quênia tinha sido convidado a ter este papel do Ruanda e, portanto, não foi possível de se concretizar. Portanto, este presidente está-se a afirmar como um diplomata muito efetivo no sentido de trazer resultados para o país. E, portanto, o Uganda é um bocadinho ir lá buscar, nós podemos dizer isso porque não somos do governo, ir lá buscar a recompensa daquilo que nós fizemos pelo Uganda há umas décadas atrás. Ou seja, nós apoiámos o derrubo do regime de Milton Obote, conjuntamente com o exército tanzaniano. Portanto, nós que estamos agora em dificuldades, é o tempo de ver se podemos capitalizar naquilo que o Uganda puder auxiliar. Mas eu penso que não é só este aspecto.
a tua observação da visita do Kagame é extremamente importante. Importante porquê? Porque o Kagame não é uma pessoa bem-vinda, ou não era uma pessoa bem-vinda no Uganda. No Uganda. É importante dizer, e muita gente não sabe, que, por exemplo, a razão porque o Ruanda mudou do francês como língua oficial para o inglês não é só por causa das desinteligências com a Bélgica e com a França. Tem a ver com o passado do próprio Kagame. Kagame cresceu num campo de refugiados no Uganda e, portanto, lá falava-se inglês, por isso que ele é uma pessoa proficiente no inglês. Portanto, há esta relação de passado do Kagame com o Uganda. Depois, por causa de todas as ambições ruandesas na região, sendo um pequeno país, é como se o rei Mswati III da Suazilândia se tentasse afirmar como uma grande potência aqui na região. A questão é que Paul Kagame, e sobretudo por causa da sua projeção em Moçambique, hoje é referido nos grandes média internacional como um dos presidentes do momento no continente africano, pese os problemas que há em relação aos direitos humanos, em relação à democracia. Portanto, é importante seguir essa aproximação Ruanda-Uganda e, eventualmente, o apoio que o Uganda poderá dar a Moçambique. Um último aspecto, talvez o mais controverso, é que estes são dois presidentes que pontapearam esta questão dos mandatos, de eleições, de poderes alternativos e que os lugares de liderança não são... Está a tentar dizer que o presidente pode estar a beber de algumas experiências absolutamente, ou seja, o contrário, ou seja, esconder este ângulo de análise a que não seria profissional. É preciso colocar em cima da mesa não só este background, esta relação em termos de poder e gestão de poder destes dois presidentes e uma certa projeção de futuro para Moçambique encarnada por Filipe Nyusi. E por causa deste cenário que se criou, julgamento, FMI, guerra em Cabo Delgado, em que claramente o vencedor desta combinação de fatores claramente será Filipe Nyusi, e isto, no meu entender, está a realimentar outra vez o debate do terceiro mandato, que se pensava que já não estava moribundo, se pensava que já não existia. E foi, Fernando Lima, soubemos de portas e travessas que está mesmo em pé este badalado terceiro mandato, e que foi retomado nesta conferência da clínica que terminou na manhã desta segunda-feira, e que também deu um terceiro mandato ao secretário-geral da organização. Deve ser coincidência, aliás. Temos visto que o secretário-geral da CLIN tem hoje um discurso muito mais moderado, e sobretudo não é moderado, é que é muito mais alinhado com Filipe Nyusi. Estamos recordados de muitas declarações do Sr. Fernando Faustino, que embaraçavam muito o próprio presidente, ou seja, que a CLIN era um contrapoder. Agora, dito isto com alguma superficialidade, é importante notar que hoje, se há uma força, hoje e num passado recente, se há uma força que é muito importante sempre nas decisões de futuro imediato e a curto prazo, a curto e médio prazo, a CLIN tem um papel muito mais estratégico
que a OMM e que a... Mas a Clean, Fernando Lima, se voltamos um pouco para o passado, deu este peso ao presidente Guebuza e falou. O que pode ter mudado agora neste xadrez político para acreditarmos num terceiro mandato para Filipe Neto? Bem, a cada momento há dinâmicas que se criam e se desenvolvem. E dentro da estratégia da Frelimo, eles trabalham muito nos órgãos dessas organizações para corresponder às suas expectativas. Em relação à Clean, é preciso não esquecer que, por exemplo, se sentam pessoas, porque não é por eleição, se sentam pessoas que hoje já não fazem parte da Comissão Política, não fazem parte do Comitê Central, mas que ali têm uma voz poderosa. E, dentro desse princípio que representam a luta armada, representam a voz da experiência, eles conseguem impor determinadas visões para o país que outras organizações não têm essa capacidade. Ou seja, por exemplo, só para dar um exemplo, neste momento o militante Jorge Rebelo, tanto quanto eu sei, está muito debilitado, acho que nem sequer vai às reuniões. Mas na reunião determinante que levou Armando Guebuza a candidato do Partido Frelimo, um dos seus grandes apoiantes foi Jorge Rebelo, que exatamente, inclusive, cortou o debate, forçou o prolongamento da sessão do Comitê Central e Guebuza saiu dessa reunião como candidato do Partido Frelimo. Quebrou-se aquele meio status quo, se Joaquim Chissano devia ou não ser o candidato. Mas vimos depois, já na presidência de Guebuza, que um dos seus críticos frontais foi Rebelo. Ou seja, a Clean tem um pouco esta capacidade de se regenerar e emitir. Por isso é que se achava que a Clean seria determinante nesta questão do terceiro mandato. Esse esforço, só última questão em relação a isso, esse esforço de terceiro mandato, Fernando, não colocaria Filipe isso no plano internacional muito mal na fotografia, ter a imagem de um presidente que se quer apegar ao poder? Bem, até agora a opinião da comunidade internacional é no sentido de se respeitarem os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais dizem 2 mandatos, alternância de poder. Não me consta que a comunidade internacional tenha alterado a sua visão, mas a comunidade internacional é o que é. Paul Kagame é muito bem recebido em muitos meios ocidentais da chamada comunidade internacional, e o mesmo se passa com Yoweri Museveni. Portanto, esta questão de 2 pesos, 2 medidas não é algo que choque a comunidade doadora, a comunidade internacional. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar sobre a ida da Procuradora-Geral da República ao Parlamento, que fechou esta tarde. Dentre vários assuntos, Fernando Lima, ela disse que há um envolvimento dos elementos da CERNIC, da PRM e também advogados e magistrados nos crimes de raptos. Nada, Fernando Lima, do que sabíamos, mas o segredo da justiça dá esta grande umbrella à PGR para não entrar em pormenores. Não, nem ficaria bem. Quer dizer, não podemos ir sentar na Assembleia da República e saber que o indivíduo A, B e C está envolvido nos raptos. A seu tempo, espero
Saberemos esses nomes quando os processos forem instaurados, e tem sido sempre assim. Ou seja, não há essa expectativa, e estou a falar de memória, nunca estes relatórios da PGR vieram discutir pessoas. Agora, apesar de ser muito frustrante, por ser um elencar de situações, não deixa de ser positivo que uma instituição do Estado venha dizer: estamos infiltrados, temos este problema de instituições, e nessas instituições há estas pessoas envolvidas em ilícitos, envolvidas em crimes. Agora, qual é o problema com este tipo de situação? É se daqui para aqui ou daqui para ali depois não acontecer nada. E de hoje até ao próximo ano, quando houver um novo relatório da PGR, a Procuradora chegar ao Parlamento com uma mão cheia de nada. Eu explico-me. Se nós olharmos os jornais de há um ano atrás, ou de há 2 anos atrás, sobretudo de há 2 anos atrás, um dos bombos da festa, ou como é que se diz, da chacota política do país, era a Procuradora. Tem também o facto de ser mulher. Acho que aqui no nosso país há um certo gosto por atacar sobretudo mulheres em posição de poder, mas a crítica era: essa Procuradoria, essa Procuradora não faz nada. Ora, mesmo que seja controverso, mesmo que nem todos estejam de acordo, o julgamento da Tenda pôs muita gente em sentido. Nós não sabemos tudo, não sabemos das diversas instituições e empresas que estão a apoiar a Procuradoria no sentido de dar robustez aos argumentos que a Procuradora Ana Sheila apresentou no Tribunal, mas o que é certo é que mesmo os detratores da PGR recuaram muito naquela atitude de chacota, de desprezo, de olhar altivo sobre as incongruências e as dificuldades da Procuradoria e dos procuradores e do Ministério Público em geral. Portanto, para terminar, a senhora Bushiri ganhou lastro, ou seja, é como uma pessoa ganha créditos no telefone, tem um
O governo pensa que estamos distraídos. Nós não vemos nenhum ministro a proibir manifestações, não vemos o presidente a proibir manifestações, muitas vezes nem sequer o chefe da polícia e o chefe da esquadra, mas vemos que há uma descentralização da repressão. Por exemplo, dando responsabilidade aos conselhos municipais, aos conselhos executivos de autorizar ou não autorizar as manifestações, tipo organizações menos politizadas, menos propícias a receberem críticas, por exemplo, da sociedade civil. Mas o que é certo é, não obstante não haver uma campanha muito forte nacional contra este tipo de situações, há claramente um crescente desconforto e revolta na sociedade civil, porque é sistemática esta recusa, inclusive com a capa do Covid-19. É verdade, sim, que o Covid restringiu muito as nossas liberdades. Aliás, há estudos notáveis sobre estas questões, até dos impactos psicológicos sobre as pessoas. Aliás, nós, no dia a dia, estamos a notar que parece que estamos a descobrir um mundo novo pelo facto de hoje irmos a convívios, ouvir música, encontrar amigos, ir a festas de família, conferências de imprensa, coquetéis de embaixada. Durante 2 anos, nada disso aconteceu. Mais o nosso próprio círculo de relacionamentos desapareceu, porque não encontrávamos as pessoas que estávamos habituadas a encontrar no nosso dia a dia. Portanto, é verdade, sim, uma evolução incrível nesses 2 anos. Agora, isto não é desculpa para as pessoas que se querem manifestar, que querem expor os seus pontos de vista através de uma marcha pacífica, sejam sistematicamente impedidos de o fazer. Esta semana também o canal de Moçambique, o semanário Canal de Moçambique, avança com pormenores de uma contestação enviada de Johannesburg pela PGR, isto no quadro da luta pela extradição de Manuel Chang para Moçambique. Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique. A PGR afirma que os americanos tiveram uma atuação obscura no processo, que Moçambique está a ser vítima de sabotagem que começou pelos Estados Unidos e desagou no FMO. Como já abordamos, Fernando Lima, aqui neste programa, a atuação dos norte-americanos pode encontrar explicação na falta de confiança nas autoridades moçambicanas? Claro que há falta de confiança, claro que há falta de confiança no nosso judiciário, claro que a nossa própria opinião pública, fora daqueles círculos que são manipulados, também acredita que Manuel Chang terá melhor tratamento nos Estados Unidos que em Moçambique. Mais o próprio julgamento da Tenda, que correu muito melhor do que se esperava, que trouxe detalhes que não eram expectáveis, ou seja, que poderia alimentar essa expectativa. Afinal, há transparência em Moçambique, afinal, há essa independência entre o Judiciário e o Executivo. Melhorou as expectativas em relação ao Judiciário, mas não afastou as reservas e as interrogações. E, portanto, não vou citar estatísticas, porque não tenho nenhuma estatística, mas há muitas vozes, e há um coro de vozes, pelo menos é o vozear mais importante, que claramente acha que Chang deve ir aos Estados Unidos. Agora, aquilo que eu penso de todas estas iniciativas da PGR e outras iniciativas, inclusivamente iniciativas à porta fechada com as autoridades sul-africanas, é de tentar gerir esta situação. Por exemplo, é importante que não haja nenhuma movimentação de Chang
para Moçambique ou para os Estados Unidos antes do Congresso, que já vai acontecer em setembro. Portanto, isto é como se costuma dizer na gíria, é preciso empurrar as coisas com a barriga para que nada aconteça, uma vez que os cenários já estão compostos. Se Chang sair, introduz algum ruído no cenário, portanto é melhor. Claro que como já está composto, Fernando Lima, a sentença um pouco para agosto, sim. Uns meses antes, um mês antes. Absolutamente, a coreografia é quase perfeita. Portanto, apesar de ser péssimo para a saúde de Manuel Chang, apesar de ser péssimo para a família de Manuel Chang, porque é incontornável que todas estas pessoas também têm entes queridos, como se costuma dizer, e essas pessoas estão a sofrer com esta pessoa. O Manuel Chang não é nenhum jovem e, portanto, para ele é muito mais penoso estar na prisão do que um jovem, pese o grosseiro deste tipo de comparação, por causa dos motivos que levaram Manuel Chang à prisão. Mas nesta altura, penso que tudo será feito para que Manuel Chang não saia de onde está até setembro. Vamos à Universidade do Argumandão, que já tem um novo reitor. O Presidente da República nomeou, escolheu entre os 3 nomes que lhe foi entregue pelo Conselho Universitário. É um dos mais ativos membros do renovado G40, recentemente doutorado, que é um dos critérios para ser reitor da maior e mais antiga universidade pública em Moçambique. Mas em alguns setores, Fernando Lima, fala-se de job for the boys. Às vezes, o que parece e se olharmos assim, sem nenhuma lupa, é esse mesmo, é essa a leitura. É essa a leitura que se faz. Mas, em todo o mundo, estes cargos de reitores da academia são cargos muito prestigiados, cercados de muita tradição, de muito respeito, de integridade, de independência, uma vez que trata-se de elogiar em última análise o pensamento independente, a investigação, e Moçambique também tentou respeitar isso, desde logo, por exemplo, nomeando, se não me engano, Fernando Ganhão como o primeiro reitor. Não será esta pessoa com os pergaminhos de um reitor de Harvard ou da UCT, a Universidade de Cape Town, mas era certamente uma pessoa muito prestigiada e, não obstante ser da Frelimo, também tinha pensamento próprio. Eu estou muito à vontade para o dizer, porque tive a oportunidade de privar com ele, mesmo com a nomeação de Rui Baltazar, outro militante da Frelimo, mas que é conhecida a sua capacidade intelectual, os seus méritos. Narciso de Matos, também uma figura incontornável na universidade. Outros que chegaram às posições de vice-reitores, também com uma longa carreira universitária, com uma carreira muito prestigiada. Portanto, esta nomeação, assim, digamos, à queima-roupa, parece-me muito no sentido da banalização do lugar de reitor. Isto, quanto a mim, é penoso e pode ser penalizante para a Universidade. A Universidade Eduardo Mondlane tem hoje a competição de várias instituições privadas, consegue estar sempre na crista da onda, porque as universidades privadas, infelizmente, não têm, nem todas, e há sempre o perigo da generalização,
não têm a mesma qualidade. A Universidade Eduardo Mondlane consegue oferecer alguns cursos com qualidade mínima, mas esta banalização de um reitor corre o risco de desprestigiar a universidade e, sobretudo, não é uma questão aqui de Salamalegos, se a borla do novo reitor é mais bonita que as dos outros reitores, mas um reitor fraco perde o poder de dialogar, de tentar defender a sua instituição, e a Universidade Eduardo Mondlane, como uma grande universidade, pelo seu corpo docente, pelo seu corpo discente, precisa de alguém à frente da instituição que defenda os interesses, os programas da universidade. E, infelizmente, aquilo que temos assistido nos últimos anos é também, por causa das dificuldades económicas, que os orçamentos não são muito pródigos para as nossas instituições de educação e para uma instituição de topo como deveria ser a Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, não penso que foi uma ótima escolha. Agora, uma das linhas de análise, para além desta questão do G40 versus G15, é que dentro de um determinado roteiro político de curto prazo era preciso transmitir uma mensagem ao OJM da parte do atual poder político, e a nomeação do novo reitor assenta nesta lógica imediatista que se procurou atingir com o atual reitor. Vamos fechar com um comentário de Armando Guebuza em relação ao livro escolar. Ele sugere uma comissão de inquérito. Isto foi em plena reunião da ACLIN, e que sugeriu esta criação desta comissão de inquérito para investigar as causas da chegada tardia do livro escolar ao país. Esta seria uma sugestão normal, falando de Lima, mas vindo de quem vem dar asa para outro tipo de interpretações. Absolutamente. Acho que colocaste corretamente a questão. Se há um problema com o livro escolar, e eu não compro as explicações da porta-voz do Ministério, que é uma senhora habitualmente muito assertiva nas suas intervenções públicas, não compro as explicações da Ministra da Educação, e claro que é lícito um cidadão, uma instituição, pedir uma comissão de inquérito para que se apurem as responsabilidades. O Presidente Armando Guebuza pede comissão de inquérito para o livro escolar, na mesma semana em que se criou uma comissão de inquérito para investigar porque é que os autocarros recém-importados sofrem tantos acidentes, incêndios e outros problemas de natureza técnica. Portanto, é normal e até fica bem que os antigos presidentes, em vez de comparecerem apenas nas cerimónias e ficarem por aqueles discursos formais, tenham exatamente um papel interventivo. Agora, é preciso contextualizar esta intervenção e, claramente, o Presidente Guebuza está a mandar um recado à atual administração, tipo, eu estou-vos a ver. Não só estou-vos a ver, como, digamos, afastar a água do capote, como se costuma dizer, tipo, é sempre fácil criticar aqueles que estavam lá antes e não olhar para o seu próprio telhado. Portanto, citando outro axioma, antes de atirar pedras para o telhado do vizinho, é bom ver o nosso próprio telhado. E o atual governo e a atual Ministra da Educação colocou-se bem a jeito com este escândalo
porque eu chamo-lhe escândalo do livro escolar, e não vale a pena dizer que os professores estão à altura do desafio, porque é um peso para o professor, é um peso para todos os alunos andarem a fazer copiazinha do programa escolar, exatamente porque não há livro. E como muitos encarregados de educação disseram nas entrevistas que fizeram à comunicação social, os próprios encarregados de educação ficam mais penalizados no sentido de acompanharem os seus educandos sem livro. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa 2, onde comentamos a situação de Cabo Delgado, na componente de óleo e de gás. Comentamos também a ida da Procuradoria-Geral da República ao Parlamento moçambicano, o caso Manuel Chang. Olhamos também para a nomeação do novo reitor para a Universidade Eduardo Mondlane e essa sugestão de Armando Guebuza para uma comissão de inquérito para investigar as causas da chegada tardia do livro escolar. Eu sou o Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Velanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.